Daqui a algumas horas é o Natal. E o texto de hoje é Lucas 6, um texto bem apropriado, muito forte. E como nós veremos quão longe nós estamos de um status ideal que o Senhor planeja para nós. Jesus, você verá, era cercado por religiosos, fariseus, saduceus, religiosos que só visavam criticá-lo em tudo que ele fazia. Ele era vigiado, mas não no intuito de ser investigado beneficamente como um aprendizado, como um exemplo, não. Ele era vigiado com a astúcia e maldade dos hipócritas religiosos que só visavam achar nele algum motivo de escândalo, algum motivo de vergonha, algum motivo de condenação. E imagina que ambiente terrível. Enquanto os religiosos se preocupavam em buscar erros, achar motivos, razões para acusarem, julgarem, condenarem Jesus, ele estava em um outro patamar, sabendo que o que Deus esperava dos homens era outra coisa, totalmente alheia àquela religiosidade imposta e legalista, fria. Nós veremos então Lucas 6 como começa. Os fariseus ali criticando, como sempre, Jesus, porque eles estavam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos, as comiam. Você acredita nisso? Era um sábado. E a preocupação dos fariseus era essa, porque os discípulos estavam colhendo espigas. Queridos, em tudo. Os discípulos iam comer, era motivo. Jesus ia beber, era motivo. Não beber, era motivo. Tudo era motivo de achar crítica. Quando as pessoas têm ódio, maldade no seu coração, inimizade, não adianta. Por mais que você tente fazer, por mais que você tente, elas sempre procurarão motivos para crítica, sempre procurarão motivos para criar confusão. E ali começavam a indagar como que podia estar sendo feito aquilo num sábado, e Jesus, com paciência, responde: olha, vocês não viram que Davi, quando teve fome, foi ao templo e comeu do pão sagrado? E Jesus tentava, mas você vai perceber que era algo anormal, a perseguição, a repulsa realmente que aqueles homens geravam. Diz então que Jesus entrou no templo e lá estavam aqueles religiosos, como sempre, rodeando Jesus, procurando um motivo, procurando uma causa. Diz o versículo 7. Os fariseus observavam-no para acharem do que o acusar. Jesus, ciente de todo aquele ambiente, eles levantam um homem com as mãos mirradas e fala: vejam esse homem, vocês acham justo curar ou não curar? Salvar ou não salvar? E da mesma forma estática, fria, hipócrita que os religiosos estavam, eles permaneceram no seu legalismo. E então Jesus falou para aquele homem com as mãos mirradas: estenda as tuas mãos e seja curado. E na mesma hora, aquele homem foi curado diante de todos. Vocês acham que aqueles religiosos olharam para o lado bom das coisas? Vocês acham que os religiosos têm bons olhos? Não, queridos. Os religiosos começaram a se reunir então, fizeram uma conferência uns com os outros sobre o que fariam com Jesus. A Bíblia diz que aqueles que têm os maus olhos, o seu interior é pura trevas. E aquele que tem os olhos bons, no seu interior há grande luz. E realmente, o que tem maus olhos sempre encontrará maldade, motivos e razões malignas para fazerem o mal. Enquanto
aqueles religiosos se reuniam, confabulavam. Jesus, diz o versículo 12, subiu para um monte a orar e passou a noite em oração. Eu não sei qual é o ambiente da sua vida. Eu não sei se você vive em um ambiente de paz, de amor, de hostilidade, de tranquilidade. Mas sabe qual é a solução? Agora, 2020, sabe qual é a solução no seu emprego, na sua casa, na sua família, no ambiente que for? A solução é fazer como Jesus. Enquanto os inimigos estavam lá confabulando e se reunindo e estavam lá conferenciando, cheios de furor, olha o detalhe, versículo 11. Eles confabulam com o coração cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de maldade. Jesus estava lá no monte orando, passando a noite com Deus. Este é o grande segredo para a tua vida em 2020. Este é o grande segredo para você realmente viver a glória do Senhor. Jesus não foi, bater boca ou criar confusões. Jesus Cristo deixou eles lá nas conferências malignas deles, e foi buscar ao Senhor. Diz então que ele desceu, chamou os seus 12 discípulos e os trouxe para perto de si e conversou com eles sobre aquilo que era a vontade do Senhor. Quando desceu com eles ali do monte, levou-os para um lugar plano e havia uma multidão inumerável pronta para ouvir Jesus, para serem curadas por Jesus, serem curadas das enfermidades, assim como endemoniados estavam ali para serem libertos. Então, sabe o que acontece? Se você ficar perdendo tempo com aquilo que é maligno, se você ficar perdendo tempo com o que é demoníaco, com o que é maldade humana, religiosidade, você não faz nada. Jesus deixou os religiosos lá em suas conferências movidas por ódio, inveja, amargura, religiosidade, frieza, apatia, desamor, e ele foi buscar a Deus e ele foi fazer a obra de Deus, porque haviam aqueles que estavam ali, multidões, diz o versículo 17, que estavam vindo de Jerusalém, da Judéia, da costa marítima, de Tiro, de Sidom. Enquanto você fica aí se preocupando com meia dúzia, enquanto você fica aí se preocupando com uma dúzia, você perde a oportunidade de abençoar multidões, porque essa é a vontade do Senhor para você. Então, coloque o seu coração em ordem. Hoje, daqui a algumas horas será o Natal. Se abra realmente para aprender com Jesus. E sabe o que acontece? Jesus, então, quando ele está ali com aquela multidão, ele começa a pregar o seu sermão mais lindo e muito conhecido, que é o sermão das bem-aventuranças. E ele diz: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Queridos, imaginou agora o ambiente? Presta atenção, Jesus estava no templo, junto com os fariseus, com os saduceus, com homens doutores da lei, com homens que tinham status, que tinham poder, e os homens eram totalmente cegos, contaminados. E agora ele está ali, depois de passar a noite orando, com uma multidão que compreendia o que ele era, que compreendia o que ele podia, e ele fala: bem-aventurados são vocês os pobres, porque é de vocês o reino de Deus. E isso envolve a humildade, não envolve o ter ou não ter nesse sentido físico, mas sim no sentido de simplicidade, de humildade, que ao contrário dos outros que eram extremamente arrogantes porque se julgavam santos. E Jesus continua: bem-aventurado vocês que agora têm fome, porque vocês serão fartos. Lembra? No contexto anterior, ele estava num ambiente em que todos se julgavam empáfios,
cheios de si, não tinham fome de nada, porque se julgam autossuficientes, sabedores de todas todas as leis. Mas Jesus fala: bem-aventurado vocês que têm fome, porque vocês serão fartos. E realmente Jesus é esse pão da vida. Jesus é esse que sempre tem uma palavra, que tem o pão para nós que tivermos a humildade de buscá-lo, para nós que tivermos fome dele, fome de buscar nele o conhecimento, o entendimento, a cura, o milagre, que não estamos ensandecidos com aquilo que é o que possuímos ou temos. E ele continua: bem-aventurado vocês que choram, porque vocês vão sorrir. Qual era o contexto? Todos riam, eles zombavam de Jesus. A cada milagre que Jesus fazia, os religiosos entre si, cheios de empáfia, ridicularizavam e apontavam erros. Mas aqueles ali tinham lágrimas nos olhos naquele monte, e ele dizia: bem-aventurado vocês que agora choram, porque vocês haverão de rir. E essa palavra é linda, essa pregação é linda de Jesus, porque isso é válido para os nossos dias. Ou você pode ser os religiosos frios, arrogantes, ou você pode ser parte deste povo que é humilde, que tem o coração quebrantado e contrito, porque é no meio destes que Deus habita. Jesus continua: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Queridos, tudo que Jesus estava dizendo para eles era o que ele mesmo estava passando, porque ele estava sendo odiado, separado, injuriado, rejeitado, porque simplesmente ele cria que o modo de servir a Deus não era daquela forma fria, hipócrita e maligna. E ele ensina isso para aquele povo, que no meio das injúrias, do ódio, da separação, do desprezo e rejeição, que eles acreditassem em Deus, porque eles eram felizes. Bem-aventurado significa felizes. Se alegrem nisso, exultem, ele diz, porque grande será o galardão de vocês nos céus, porque assim agiram com os profetas no passado. Mas ele continua então: mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Por que ai de vós ricos? São aqueles que se julgam fartos, aqueles que julgam que não precisam de nada ou de ninguém, aqueles que se julgam autossuficientes, ricos, em sabedoria é o dizer: eu não preciso aprender mais nada, rico em status ou poder ou recurso, eu não preciso de nada nem de ninguém. E aqui Jesus diz: ai de vocês ricos, porque vocês já têm a consolação, vocês estão satisfeitos com o que vocês têm, mas ai de vocês, porque na verdade a grandeza de Deus é imensurável, e aquele que se julga vazio e quer mais poderá usufruir de grandes e poderosos milagres no Senhor. E ele continua: ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vós também lamentareis e chorareis. Então todos aqueles que se julgavam fartos, todos aqueles que desprezavam o conhecimento de Cristo, as revelações de Cristo, esses iriam lamentar e chorar muito, porque o que Deus tem para nos ensinar é superior a toda bagagem humana e religiosa que alguém pode possuir. Ai de vós quando todos os homens vos disserem bem. Então, o que acontecia? Jesus estava sendo odiado, Jesus estava sendo desprezado, Jesus estava sendo deixado de lado. Porém, queridos, ele tinha a essência do Evangelho. E enquanto isso, aquilo que era religiosidade
que acontecia? Todos continuavam ali, né, aplaudindo e apoiando o farisaísmo. Mas então o Senhor fala de um ensino que até então esses legalistas não conheciam, porque eles se gloriavam da lei. Mas agora você vai ver o ensino verdadeiro que procede do Senhor, que vai muito além do que qualquer religiosidade possa ensinar. Ele diz: a vocês que me ouvem eu digo, ame os vossos inimigos, faça bem aos que vos odeiam. Olha só, olha o contexto. Jesus cheio de inimigos, Jesus sendo cercado dia e noite por fariseus, saduceus e tudo quanto era eus, porque era um ego, o Deus ego imperava. E ele ali, ele pôde ensinar praticando. Por isso que ele diz, ame os vossos inimigos. Ele era odiado. E ele diz, faça bem aos que odeiam vocês. Porque ele era também maltratado, perseguido. Mas ele mostrava na prática ali que ele se importava e que ele, quando possível, quando recorriam, estava disposto a fazer o bem. Bendiga aos que vos maldizem. Ore pelos que vos caluniam. Tudo isso Jesus estava vivendo na pele. Não é que ele está dizendo isso para nós hoje somente. É fácil nós pensarmos, Jesus está dizendo isso para mim, né? E ele, que difícil. Não, queridos, ele estava vivendo aquilo na pele, rodeado por lobos. E ele fala daquilo que ele mesmo estava ali se esforçando e vivendo. Bendiga aos que falam mal de vocês. Ore pelos que caluniam vocês. Lembra que ele passou a noite toda orando? Lembra? E agora ele estava ensinando eles. Orem. Ele sabia que os religiosos tinham passado a noite confabulando, cheio de furor. Ele sabia. E por isso ele no outro dia está dizendo, ore pelos que caluniam vocês. Porque era isso que ele fez. E é isso que você precisa aprender a fazer. Ao invés de tomar atitudes e se envenenar, é isso que você tem que fazer. Estar com Deus e orar. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra. Ao que tirar a tua capa, não recuses dar-lhe a túnica também. Qualquer um que te pedir e quiser tomar o que é teu, não tomes a pedir. E como você quiser que as pessoas te façam, da mesma maneira, faça você também. Se você amar só quem te ama, que recompensa você terá? Também os pecadores amam, só os que lhes amam. Imagina que difícil para Jesus. Porque o povo normal, comum do mundo, faz assim. Era muito fácil Jesus pregar, olha, vamos gostar só de nós mesmos e tá tudo bem. Não, Jesus está dizendo, olha, o povo do mundo ama só quem lhes ama, mas nós não podemos agir assim. Se você fizer bem só a quem te fizer bem, que recompensa você terá? Também o povo do mundo faz o mesmo. Daí a importância de que nós precisamos ser diferentes. Se você emprestar àqueles que você sabe que vão te pagar, que recompensa você terá? Porque assim no mundo age. Emprestam para tomar e receber outro tanto. Jesus continua dizendo, e esse ensino é maravilhoso quando você o avalia dentro do contexto do que Cristo estava vivendo. Ele diz, ame os vossos inimigos, faça bem e empreste, sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Deus é bom com todos, e Deus derrama da sua misericórdia sobre todos. Por isso ele continua dizendo, seja, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgue, e você não será julgado. Não condene, e você não será condenado. Solte,
e te soltarão. Dê e vos darão boa medida, recalcada, sacudida, e tudo isso Cristo ensinou para aqueles homens. Entenda, ele estava num ambiente de ódio, ele estava num ambiente de hostilidade, ele estava sendo perseguido dia e noite, acusado por tudo que fazia. Sempre estavam procurando defeitos e defeitos, e crítica. No entanto, ele pregava e anunciava: amem, perdoem, não julguem, sejam misericordiosos. O discípulo não é superior ao mestre, mas se você fizer essas coisas, você vai ser perfeito como seu mestre. E então, ele denuncia aquilo que é a prática comum do meio religioso. Por que atentar no argueiro que está no olho do irmão e não reparar na trave que está no próprio olho? Por quê? Jesus estava falando isso? Porque o contexto era esse, não era? Os judeus, os fariseus, os saduceus ficavam ali. Olha, por que ele está comendo desse jeito? Por que ele está bebendo desse jeito? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem aquilo? Por que você curou no sábado? Por que você não fez isso? E não olhavam para si mesmo. Criticavam o milagre que Jesus fazia. E Jesus fala: por que você está olhando o argueiro e você não vê a trave que está no teu olho? Por que você não olha para o teu defeito, para o seu problema? Ou, ainda Jesus continua no versículo 42, como você pode dizer para o seu irmão: deixa eu tirar o argueiro que está no seu olho, não olhando para a trave que está no teu? Jesus combate a religiosidade fria e acusadora. Então ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, para que você possa enxergar bem e ver o argueiro no olho do seu irmão. É muito fácil. Eles tinham acabado de julgar Jesus porque Jesus curou um homem com a mão mirrada. Queridos, imagina só você não ter compaixão de alguém no estado daquele, mas eles não estavam nem se importando, só queriam acusar. E então Jesus fala da importância de nós sermos árvores boas, porque uma árvore má não vai conseguir dar bons frutos, um espinheiro não vai conseguir dar figos, e uma árvore boa não terá maus frutos. Assim, cada um é conhecido pelos seus frutos. E o fruto daqueles homens estavam sendo o quê? Fruto de espinheiro. Eles só tinham espinho, eles só tinham crítica, eles só tinham amargor, eles só tinham acusação, eles só tinham ódio, eles só tinham sentimentos ruins, críticas sobre críticas. E Jesus fala: não se colhe figo de espinheiro. O homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, vai tirar o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, da abundância do que está no seu coração, é o que a boca dele falará. Então, é inevitável. O que sai, o que expressa, é resultado do bom tesouro ou do mau tesouro que há no coração do homem. Pense o contexto. Aqueles religiosos se gloriavam da lei, se gloriavam da religião, se gloriavam do status, se gloriavam do poder, se gloriavam das suas posses, das suas poses, de tudo. Só que havia um mau tesouro e não um bom tesouro, porque do bom tesouro se extrai coisas boas. Mas eles haviam entesourado o que era mal, estavam longe, na verdade, do Senhor e por isso só tinham acusação e crítica dentro de si. Então Cristo diz: qualquer que venha a mim e ouve a minha palavra é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E quando veio o vento, veio a tempestade, a enchente, a casa permaneceu triunfante, firme, porque a casa estava fundamentada sobre uma rocha, sobre um alicerce verdadeiro. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica é como uma pessoa que construiu a sua casa sobre a terra, sem alicerce.
quando vem a corrente das águas, quando vem a fúria, logo ela cai, e grande é a ruína daquela casa. Queridos, esse é o grande ensino de Lucas 6. Quanta coisa nós precisamos aprender ainda, né? Quão longe nós estamos, como Jesus falou, de um status de perfeição que nos iguale como servos ao nosso Mestre. Mas aqui nós podemos ver o que é primordial para Deus. Não se entregue à religiosidade. A religiosidade, ela é resultado de espinheiros que querem figos, mas a glória de Jesus, a verdadeira essência de Jesus, ela requer e traz mudanças excepcionais na nossa alma e no nosso coração, e fará de nós pessoas com um bom tesouro dentro de si, grandes valores, grandes coisas que Deus realmente valoriza. Deus te abençoe, que neste Natal você valorize o perdão, que neste Natal você valorize o amor. Há muita religiosidade querendo achar, espinhos, querendo só ver o lado mal. Mas, querido, dê o bom tesouro, dê frutos bons, tenha misericórdia, tenha amor, busque realmente aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Eu te abençoo. Deus abençoe. Feliz Natal.